Oi pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje nós vamos falar os erros que eu cometi no início da minha consultoria e quero alertar vocês aí quais são as possibilidades para não cometer os mesmos erros. Tanto quem já é consultor, como quem deseja iniciar aí na área de consultoria. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Eu não posso voltar atrás e consertar os meus erros, mas falo para vocês, aprendi muito. E hoje sou uma consultora de sucesso porque eu fui avaliando cada um desses erros e consertando. E ao longo da minha vida vai ser assim. Isso eu posso fazer aí, eu já fiz 20 anos na área de consultoria, posso fazer mais 30, mais 40. Vai ser assim, é o processo humano. E esse olhar para trás e na tentativa de se fazer sempre melhor. Poxa vida, eu não acertei dessa forma, eu posso acertar dessa forma. E porque eu posso sempre aprender e evoluir. Você também. Por que eu quero expor isso para você nesse momento? Porque eu quero que você aprenda da maneira correta. Porque você vai cometer os mesmos erros, sendo que tem uma pessoa que pode te orientar e dizer: opa, este é o melhor caminho, que tal eu ir por aqui? E não saber o que fazer é tão importante quanto saber o que fazer. O primeiro nível é perceber qual é o trabalho da consultoria, o que é possível, quais são as possibilidades dentro da nossa área. Ao perceber isso, você fica muito mais capacitado para os acertos, porque a empresa, quando ela contrata uma consultoria, ela quer resultado, ela quer sair de um estado e ir para um outro, isso com resultado de produtividade, de atendimento, de lucratividade. Esse daí é o grande papel quando a empresa contrata um consultor. Às vezes, nós vemos o que está acontecendo, mas nós não estamos presentes para aquilo que está. É um redemoinho, a vida vai acontecendo e ao longo do tempo aí a gente vai cometendo determinados erros e nem percebe que eles estão acontecendo ou que eles podem ser de uma outra forma. Por isso eu resolvi compartilhar com vocês aí para que nós tenhamos um caminho de mais acertos. Esse é o grande objetivo. Você que quer entrar na consultoria, você que já é consultor de empresas, porque você vai entrar com mais segurança, de olhos abertos para as possibilidades. Lógico que a vida de consultoria possibilita mais liberdade, maior ganho financeiro, escolha de clientes, trabalhar aí dentro de um mercado inovador, que tem status, que tem respeito. Mas é necessário aí percorrer aí determinados caminhos. O primeiro erro que eu cometi e oriento vocês aí nessa trajetória é fazer muito. Sério, entrar na empresa e querer fazer tudo e mais um pouco e querer fazer muito trabalho, pensando que dessa forma eu estaria mostrando resultado para a empresa. E muito pelo contrário, porque quando você faz muito, também você não faz nada, não é verdade? Eu sempre digo assim, faça bem feito aquilo que você vai fazer com excelência. Se você abrange demais, abre demais o leque dentro da empresa, isso você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e essas várias coisas ao mesmo tempo abre várias frentes e o resultado para o empresário, para a empresa, para os líderes, ele não aparece tão efetivamente. Porque ao abrir várias frentes, o que aconteceu? Não é dado foco para aquela necessidade, para aquela realidade da empresa. Porque o resultado não aparece. O consultor, ele perde o foco e a empresa também perde o foco. Então fazer muito, fazer demais não é o melhor caminho. Foi um dos erros que eu cometi. Porque as empresas, elas também estão fazendo isso, elas estão no ponto que elas estão e elas chamaram um consultor de empresas, elas estão também atirando para tudo quanto é lado. Também falta foco. E se o consultor entrar nessa maré, o que ele faz? Ele começa a patinar junto com a empresa e ao invés de ajudar, ele atrapalha, por isso que não mostra resultado.
Porque às vezes o consultor, a consultoria entra no operacional. Quando entra no operacional, quando fica fazendo muita coisa, e o consultor, qual que é a grande questão? Por que uma empresa contrata uma consultoria? Porque ela quer sair de um estado e ir para o outro, ela quer resultado. Quando o consultor ele entra no operacional, ele entra no jogo organizacional e emocional das pessoas também. Ele perde aquele distanciamento necessário que é. Eu vou contar para vocês. Uma vez eu participei de uma empresa e eu fiz um contrato de muitas horas, além do que era necessário. A empresa surgiu com essa demanda e eu aceitei, por falta de experiência. Quando eu me vi, eu estava lá dentro da empresa, trabalhando com os colaboradores em conjunto, praticamente cumprindo horário, trabalhando as questões mais internas da empresa. Eu não consegui fazer esse olhar de cima. Quando eu me olhei daquele jeito, eu falei, opa, deixa eu voltar, deixa eu renegociar, deixa eu acertar essa questão para que realmente eu dê esse resultado efetivamente com a empresa. Conversando e mostrando para os gestores isso, eu consegui fazer um alinhamento, consegui fazer uma volta e nessa volta realmente a empresa teve mais sucesso e eu também tive mais sucesso e mais resultado. Por exemplo, fazia lá recrutamento, seleção, treinamento, reunião com a diretoria, procedimento, pesquisa com o cliente. Então entrava muito no operacional porque a quantidade de serviço, e a nossa área, a minha área, que é a área de gestão de pessoas, ela é uma área ampla. Por exemplo, um advogado que vai prestar consultoria dentro de uma empresa. Olha a enormidade de tarefas. Uma nutricionista, um administrador, um consultor financeiro. Dentro da nossa formação, nós somos formados generalistas. E também, lógico, a empresa, às vezes, ela também tem ela olha para o consultor e fala, nossa, vou resolver todos os meus problemas agora. Como eu vou resolver todos os meus problemas agora? Se o consultor não tiver foco, realmente a empresa vai colocando um monte de tarefa, o consultor vai abraçando aquilo e não dá conta de uma coisa e nem de outra. Qual que seria o ideal? Por exemplo, nesse caso que eu contei para vocês aí. Entro na empresa e digo assim, nossa, agora eu vou fazer recrutamento, vou fazer seleção, vou fazer treinamento, vou fazer pesquisa de clima, vou fazer cargos e salários dentro dessa área de gestão aí. Opa! Se eu escolher uma área, por exemplo, escolho lá fazer todo o alinhamento dos processos do recrutamento e seleção dentro da empresa. O que acontece? A empresa diminui a rotatividade. Diminuindo a rotatividade, ela tem colaboradores mais prontos para atendimento, mais prontos para venda. Após fazer esse desenho e trabalhar essa etapa, trabalhando essa etapa, depois sim, eu posso trabalhar na retenção dos colaboradores, no motivacional, o foco deles para atendimento, o foco deles para venda. Então você está vendo que é um desenho, uma construção que ela é feita, que não necessariamente eu preciso pegar tudo de uma vez só. E lógico, para o consultor fica mais tranquilo também o número de horas de trabalhar, porque sabe o foco e a empresa consegue entender, porque a empresa tem o alinhamento do resultado. Fez o trabalho, apresenta o seu resultado. Fez o trabalho, apresenta o seu resultado, ok? E o consultor também, ele tem a cabeça descansada. O que é a cabeça descansada? Gente, veja uma coisa, quando nós trabalhamos com consultoria, eu não posso chegar na empresa e me envolver com aquele redemoinho todo que acontece lá das questões operacionais, das questões burocráticas, até de relacionamento com os colaboradores. Se eu fico lá naquele redemoinho, eu não tenho uma cabeça descansada para ter criatividade suficiente para conseguir olhar aquilo que é necessário. Veja uma coisa, como que funciona, eu vou falar aí da neurociência, porque isso daí vai te ajudar a entender isso que eu estou falando. Porque como funciona isso? Se a minha cabeça, se eu estou com muito estresse, cansaço, eu estou aí com nível elevado de cortisol. O nível elevado de cortisol é estresse, é cansaço, ele altera até meu sistema visual, que eu não consigo enxergar tudo aquilo que é necessário.
E ninguém contrata um consultor para ele também entrar aí nessa confusão toda organizacional. Muito pelo contrário. Quem trabalha com consultoria é alguém que vai olhar a empresa de cima, diagnosticar o que está acontecendo, apontar soluções, traçar uma metodologia possível de trabalho para que a empresa tenha resultado e ela consiga ver cada um dos processos. Como eu falei para vocês, dentro desse mar de questões aí que acontece da gestão de pessoas, escolhi iniciar porque eu fiz o diagnóstico, avaliei que a empresa vai ter o melhor resultado, que é um dos grandes problemas da empresa, avaliei em conjunto com todos os colaboradores, que é o processo de recrutamento. Ao fazer isso, eu tenho a minha cabeça mais livre porque eu tenho um foco, eu tenho um direcionamento daquilo que acontece. Eu tendo um foco, eu consigo fazer a apresentação desses resultados aí para a empresa. Segundo erro, eu vejo aí que é uma das questões aí que as pessoas mais me perguntam, o que acontece por vezes com alguns consultores e comigo também aconteceu. Cobrar muito barato da empresa. Sim, se nós vivemos de consultoria, eu digo que nós somos profissionais que nós vamos passar para a empresa resultado e solução. E isso tem um custo. O que acontece? Por que isso acontece? Às vezes algumas pessoas elas têm a síndrome do aprendente. Ela diz assim, ai, poxa vida, eu não tenho formação suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente, então por isso eu vou cobrar um valor menor. Como consultor, estou começando, vou cobrar um valor bem menor da empresa. Gente, tem pessoas que elas têm a síndrome do aprendente. O que é a síndrome do aprendente? Aprende, faz curso de... Uma coisa que eu vejo muito comum isso daí é quem faz curso de coach. Muito comum, gente. Hoje abriu-se aí uma enormidade de cursos. A pessoa faz um curso de coach, compra todo o material, depois ela vai fazer outro, depois ela vai fazer outro. E ela diz assim, nossa, recebi todas essas ferramentas aqui, mas o que eu faço com isso? Como a pessoa não sabe qual o caminho, o que deve ser feito, ela vai para mais um curso, ela vai para mais um curso e ela não tem o resultado daquele trabalho, transformando isso em trabalho, transformando isso em consultoria, indo até a empresa, cobrando o valor justo por esse aprendizado e por esse retorno que pode ser feito. Sempre digo assim, existem 3 tipos de pessoas, tá? As pessoas que elas são os aprendentes, elas passam a vida toda aprendendo, a vida toda fazendo curso, a vida toda investindo, a vida toda com aquela sensação ainda que não está totalmente pronto, que não chegou lá. A pessoa diz assim, mas poxa vida, eu não vou viver da vida de consultoria porque eu não tenho bagagem suficiente, porque eu não tenho formação suficiente. E fica atrás do aprendizado eterno e nunca se lança, tá? Existem as pessoas que são as que fazem. É aquela pessoa que mesmo sem saber muito, ela vai fazendo. Ela vai trabalhando, vai oferecendo a consultoria dela, trabalhando, vai colocando mesmo. Só que às vezes essa pessoa ela é tão impulsiva que ao fazer demais, ela para de olhar aquilo que ela está fazendo e nesse fazer demais, o resultado não aparece como deveria ser. E o terceiro tipo são as pessoas que aprende, faz e coloca a execução, aprende de volta, aprende com os acertos, aprende com os erros. Por isso que eu estou aqui, porque eu quero passar para vocês quais os erros que eu cometi. Então, o que eu diria? Cobrar baixo, às vezes, acontece por isso. Porque a pessoa diz assim, eu não aprendi o suficiente, eu não tenho bagagem o suficiente, por isso eu vou cobrar pouquinho da empresa, porque eu não tenho ainda a capacitação. Olhe lá, gente, a questão da empresa, do valor quando ela contrata o consultor e dos resultados que ela pode ter. Eu vou contar para vocês, quando eu fazia o curso de psicologia, teve uma professora que em uma das aulas foi o grande questionamento, porque geralmente o curso de psicologia, ele entra na técnica, no método, quais são as principais escolas, qual a história da psicologia, como que você faz atendimento quando você está no consultório, quando você vai para a empresa, quais são os recursos, mas pouco se fala. Aliás, eu diria assim, nenhuma faculdade ela fala como que você vai ganhar dinheiro com a tua técnica.
O advogado, ele estuda lá as técnicas lá, mas ninguém fala para ele, escuta, você vai abrir o teu escritório, quanto que você tem de custo, o que que você pode cobrar. O nutricionista é a mesma coisa, ele se forma, trabalha lá, ninguém diz, escuta, quando você for trabalhar com a consultoria, quando você for trabalhar em empresa, desenvolvendo o teu trabalho de nutrição, você pode ir por esse caminho, pode cobrar isso, um administrador, um economista, alguém da área financeira, o próprio coach mesmo, ensina-se as ferramentas, as técnicas, mas não tem ninguém que pare lá e diga assim, escuta, a possibilidade de ganho é essa, a possibilidade financeira, a possibilidade de vendas. Aliás, nós não temos uma formação específica aí que ensine como a vender o trabalho consultivo, ok? Por isso que eu estou aqui com vocês aqui para passar todas essas questões. Então, o que acontece? Essa professora de psicologia foi uma das poucas, foi a única, aliás, que eu lembro de ter aberto essa questão de valores, de cobrança, tanto com relação ao paciente como com relação à empresa, o que poderia ser cobrado de honorários. E ela falou uma coisa muito interessante. Nunca você pode cobrar tão barato que o paciente ou que a empresa, que quem vai receber teu serviço tão barato, não dê valor, e não tão alto que ele tenha o desejo de fazer, mas ele não consiga bancar com aquele valor. Olha que interessante, se você fizer totalmente de graça a consultoria ou por um valor muito baixo, não vai ser reconhecido. Gente, tanto é aí que você consegue observar o número de cursos que por vezes são disponibilizados gratuitamente e às vezes não consegue fechar a turma. Alguém diz assim, mas poxa vida, um curso tão interessante, ele foi disponibilizado sem custo nenhum e ninguém apareceu no curso. Ou as pessoas fizeram a inscrição e não se comprometeram. Sabe por quê? Nesse jogo de valores, ele deve existir equilíbrio, ok? O que é esse equilíbrio? Quando alguém, né, cobra o valor justo, um valor pela sua remuneração, que seja um valor consciente, a empresa diz assim, poxa vida, eu estou pagando por esse profissional um determinado valor aí que é um valor expressivo. Sim, eu vou dar valor, eu vou fazer valer essa hora a empresa, né, pagando o seu serviço, eu vou fazer valer essa hora da consultoria. O consultor, por seu lado, ele diz assim, poxa vida, eu estou cobrando aí um valor de hora expressivo, então eu vou fazer com o máximo da excelência. Então há essa cobrança da empresa, porque ela paga um valor expressivo, ela quer resultado. O consultor, porque ele cobra esse valor, ele também se cobra no sentido desse resultado. Então olha como você nivela por cima. Sempre digo assim, não vamos nivelar por baixo o negócio, vamos nivelar por cima. Tanto é aí que às vezes nós vemos no mercado profissionais aí que fazem da sua hora verdadeiros absurdos. Por exemplo, aí o meu marido trabalha, ele é contador, ele trabalhou muitos anos aí na área de contabilidade. Então foi uma coisa que ele sempre comentou, poxa vida, olha a quantidade de escritórios de pessoas dessa área cobrando valores irrisórios, cobrando valores assim que não conseguem nem manter a estrutura. E não é só nessa área, gente, na minha área de psicologia, na minha área de coach, de gestão de pessoas, possivelmente aí na sua área também. Os profissionais, eles acharam que cobrando menos, eles iam conseguir ter mais clientes. Então, olha o perigo que isso acontece, porque se você cobra pouco e você tem muitos clientes, o que acontece? Olha o número de horas que você tem que trabalhar para trabalhar em escala, para trabalhar por quantidade. Se você trabalha com um honorário, com uma hora, que ela é uma hora valorizada no sentido mesmo financeiro, você vai conseguir atender menos clientes, porque a tua hora ela tá valendo, você vai ter a cabeça, como eu falei lá, a cabeça mais descansada, vai ter o teu mental mais preparado, a tua criatividade para o foco na solução mesmo, ok? Vamos seguir um pouquinho. Porque a empresa, ela paga pelo resultado. Por exemplo, se você, vamos citar aí algo que fique bem palpável para a gente conseguir entender. Por exemplo, a pessoa tem um carro.
aquele carro vive dando problema. Então uma hora ela vai para consertar, ela conserta uma peça, ela paga um valor aqui, ela paga um valor ali. Ela vai para o mecânico lá porque alguém falou que o vizinho e vai pagando determinados valores. Gasta mais combustível, a parte do desgaste é maior, ao longo do tempo tem que trocar mais peças. Se alguém chega e diz assim, eu sou especialista, eu sei exatamente o que fazer com o teu carro para resolver, mas o valor que eu vou cobrar, o valor que eu cobro por esse serviço é X. A pessoa olha e fala assim, nossa, mas todo esse valor? Sim, ela tem a solução específica, porque ao longo do tempo, se for considerar, vai gastar menos combustível, vai trocar menos peça, o carro tem mais segurança para uma viagem, para sair. Ao olhar tudo isso daí, a pessoa diz, sabe que é mesmo? Eu vou pagar esse valor porque ao longo do tempo, o meu resultado que eu vou ter com esse meu carro, eu vou parar de gastar em manutenção, vou gastar menos combustível. Gente, é isso que acontece. Essa questão aí da analogia que eu fiz. As empresas pagam por resultado. Se um consultor chega até a empresa e é um especialista e tem foco na solução, a empresa sim vai pagar para alguém de fora olhar o que está acontecendo e apontar as possibilidades de solução e principalmente resultado, que a empresa quer resultado. Resultado em quê? Resultado em produtividade, em gestão, em pessoas e principalmente em lucratividade. O olho do consultor, eu diria assim, o olhar principal do consultor é sim na lucratividade da empresa. Talvez você me diga assim, mas Cleia, como que eu vou fazer lucratividade da empresa se a minha área não tem nada a ver com lucratividade? Tem sim. Por exemplo, eu falava lá da questão da nutricionista, ok? O profissional de nutrição, ele é preparado para trabalhar com pacientes dentro da clínica e pode ser que o profissional de nutrição possa atuar com consultoria alimentar, esportiva, existe uma infinidade aí, mas vamos supor aí que seja a consultoria dentro de uma empresa do ramo alimentar, ok? Diz assim, mas poxa vida, eu com nutrição eu vou ver cardápio, vou fazer gestão dos colaboradores, vou ver a parte de produção, parte de compras. Como assim? Eu não sei fazer, eu não sei verificar a lucratividade. Gente, mas veja uma coisa, esse profissional nutricionista, ao entrar na empresa, se ele consegue avaliar a equipe, fazer com que a equipe faça um cardápio orientado, organizado, consiga fazer com que as pessoas entendam os procedimentos. É claro que o cliente vai ficar mais agradado, é claro que a lucratividade, o desperdício vai diminuir, é claro que a lucratividade da empresa vai subir via essa consultoria desse profissional. Então é esse foco que nós temos que sempre pautar, ok? Que a minha profissão, eu diria o seguinte, o ideal é que todas as pessoas tivessem sempre esse foco. Sendo CLT, carteira assinada, tendo foco na lucratividade da empresa, mas sendo um consultor, isso é muito mais claro. A empresa ela vai contratar um consultor para que dê resultado. E por esse resultado, não se cobra baratinho. Ah, eu vou cobrar baratinho porque a empresa vai me contratar mais vezes porque eu vou ter mais cliente. Tá vendo que esse baratinho, ele denigre a imagem do profissional e ele não traz o resultado suficiente? Porque quando eu dou resultado, quando eu tenho a solução e a empresa vai ganhar mais com isso, ela me paga de bom grado, sim. Ela diz assim, vou pagar esse consultor, vou pagar essa consultora, porque realmente está me dando o resultado aí expressivo, estou vendo esse resultado visível aparecendo. Porque você deve entender o que é resultado. Resultado, gente, não é só comportamento, não é só motivacional das pessoas, não é só os procedimentos sendo feitos. Resultado é dar lucro para a empresa visualizar isso. Mas como que a empresa visualiza se você diz assim, poxa vida, mas eu não sou um consultor financeiro, como que eu vou fazer, entrar lá na planilha financeira, lá no fluxo de caixa, lá e falar, escuta, você está dando esse resultado.
existem formas de você apresentar via relatório, via o trabalho que você está fazendo, porque o gestor, ele vai, a visão do contratante, quando ele contrata um consultor, é números, é verificar resultado, é verificar aquilo que foi feito, saiu de um estado tal e foi para um estado tal. É essa questão. Gente, mais importante quando se fala em negociação de valores, tá? O dono da empresa, quando a gente vai fazer a negociação da consultoria, eu trabalho com pequenas e médias empresas. Já fiz consultoria para grandes empresas, já realizei em alguns momentos da minha carreira. Seja qual for, pequena empresa, média ou grande, a pessoa que ela vai negociar a contratação de um consultor, ela é um negociador, claro. Ou você vai negociar com o próprio dono da empresa, ou com o líder, ou com alguém que seja aí da parte de gestão, e essa pessoa da gestão aí, ela está vinculada à pessoa do financeiro. Então sempre quando você vai negociar, por exemplo, você não vai negociar uma consultoria e falar assim, olha, com a pessoa da linha operacional de trabalho, com a linha lá de atendimento, você diz, escuta, eu vim aqui, você que é da área operacional, para negociar uma consultoria minha. Não vai, tá? Com quem você vai negociar, a cabeça da pessoa que está, quem está contratando a consultoria, é um negociador nato, que passa o dia fazendo isso, negociando o produto, negociando o serviço, negociando o melhor. Gente, só que veja uma coisa, não é negociando o menor valor financeiro, tá? Essa pessoa, ela sempre está negociando o maior custo-benefício. É isso que a pessoa está fazendo. Como eu trabalho há muito tempo nessa área, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Eu estava na empresa fazendo uma consultoria, a dona da empresa me chamou e falou assim, Cleia, hoje vem um consultor que ele trabalha com processos. Eu gostei assim do que falaram dele, participe comigo da reunião para você me dar uma opinião se agora é o momento de se fazer isso ou não. Ele chegou e ele começou a entregar um monte de portfólio da empresa dele, mostrar o que fazia. Ele não deixou a dona da empresa falar e ele começou a fazer uma abordagem contando tudo o que ele fazia. A dona da empresa escutou, só que ele foi muito fora daquilo que era o necessário. Ele trouxe uma realidade que não era a realidade da empresa dela. E ao final ele fez uma proposta, ele já levou uma proposta em termos financeiros. Ela olhou e falou assim, mas poxa vida, por tudo que ele falou que faz, eu tô achando que o valor que ele está cobrando aí é um valor baixo pelo que ele se comprometeu a fazer, vem de outra cidade, vindo de outra cidade, tem todo o custo. Foi estranho, né? Eu achei... Então olha que interessante. Na cabeça dela, passou que o consultor, fazendo aquele valor baixo, ele também entregaria um serviço de baixa qualidade. Então, o negociador, a cabeça dele é sempre custo-benefício. Quanto que aquilo vai resolver o problema dele? Gente, todos nós somos assim. Quanto você paga para alguém resolver um problema? Tá com uma dor de dente, alguém chega e diz assim, vou resolver. Tá, a pessoa tem uma doença, alguém diz assim, escuta, tem um determinado medicamento ou tem um determinado médico. Nós pagamos por soluções. Aquilo que eu falei para você do carro, né? Tem um carro lá, tem alguém que diz assim, eu sei apontar quais são as possibilidades. Nós pagamos por resultado. Nós pagamos para alguém que diga, essa é a possibilidade. Então, nada do consultor, e por isso que eu abordei aí, que é o segundo erro que eu cometi no início da minha carreira. E quando eu revi isso, eu comecei a ganhar mais, trabalhar menos e trabalhar com mais qualidade dentro das empresas. Terceiro erro, achar que o resultado é óbvio. Porque você foi contratado para fazer a consultoria, iniciou a consultoria e por isso só o fato de você estar fazendo o trabalho dentro da empresa, aquilo já é o resultado que a empresa deve avaliar e deve ver, poxa vida, vem aqui, faz esse trabalho de procedimentos, faz esse trabalho de gestão, orienta a empresa, faz reuniões, faz
treinamento com os colaboradores, pronto, esse é o resultado. Gente, porque ao fazer um trabalho, os resultados, o que acontece? O resultado do consultor, ele se perde no redemoinho do dia a dia. O consultor aponta uma solução, ele faz, ele cria um novo hábito dentro da empresa, mas aquilo no dia a dia ele vai se perdendo. E falo para vocês, porque o negativo ele é muito mais fácil de ser visto. Se, por exemplo, um funcionário aí da equipe, ele foi ensinado a fazer um determinado procedimento, ele foi trabalhado num determinado procedimento, e fez errou uma vez aquele procedimento. O gestor ou o contratante, às vezes ele vai olhar aquele erro e não toda a evolução que a equipe fez. Então o resultado, ele deve ser demonstrado de forma subjetiva e de forma objetiva. Como é demonstrar o resultado de forma subjetiva? É na qualidade da empresa, do trabalho que você faz, da apresentação, daquilo que realmente é visto dentro do trabalho. E o objetivo são os relatórios, são as análises, são a parte gráfica da demonstração do resultado, de onde que estava, para onde que a empresa foi, porque a necessidade do consultor mostrar a parte estratégica. Tá? A empresa contratou o consultor para entrar na estratégia, que se fosse para entrar no operacional, contratava mais um colaborador lá, CLT, para ficar trabalhando. Não, contratou alguém para fazer a parte estratégica, ajudar na parte estratégica da empresa. Porque o resultado ele precisa ser mostrado, você precisa ir além do óbvio. Por exemplo, a pessoa entra na academia, quando ela entra na academia, qual que é a primeira coisa que é feito lá? Tirado todas as medidas, tirou a medida daqui, tirou a medida, para quê? A pessoa começa a fazer os exercícios, ao longo de um tempo, de musculatura estava com tanto, foi para tanto, tinha massa magra, massa gorda, foi de tanto para tanto, então aquilo vai te mostrar qual que foi o resultado que se obteve. O resultado ele é visível, tá? O resultado ele é visível porque existe uma... Talvez a pessoa olhe e diga assim, mas poxa vida, acho que não deu tanto resultado ainda. Mas ao olhar o resultado numérico, a pessoa diz, realmente, quando eu entrei na academia, eu estava nesse peso, fui para este peso, estava com essa musculatura, fui para aquela musculatura. Então, é perceptível, né, no corpo, e perceptível com números. E a consultoria da mesma forma. Tem que ser perceptível esses resultados. E quem vai mostrar isso? O consultor. Ao fazer todo o seu trabalho, o seu caminho, para isso existe método, para conseguir demonstrar esse resultado. Eu volto a falar para vocês aquilo que eu falei lá no item 1, que às vezes fazer muito serviço. Tá? Então esse resultado, quando você faz muito serviço, quando eu falei lá, abraça tudo e mais um pouco, claro que vai ficar difícil de demonstrar resultado. Como que você vai demonstrar resultado de um processo gigantesco? Então quando coloca foco, quando você se concentra, você consegue mostrar resultado aparente para a empresa e a empresa ganha mais com isso, porque a empresa conseguiu ver cada um dos processos que o consultor conseguiu desenvolver e consegue mensurar o resultado. Então foi isso que eu falei para vocês aí, gente. Os 3 erros que eu cometi bem no início da minha carreira, fazendo consultoria de empresas, e que se você souber quais são esses erros, pode evitá-los, porque já passei por isso e você consegue ficar mais antenado com isso daí, nessa questão, que foi fazer muito, cobrar pouco e não mostrar resultado. Quando você consegue seguir por esses caminhos aí, fazer com foco, cobrar aí justo pelo trabalho da consultoria, porque ele dá sim resultado para a empresa. E qual o resultado que ele dá para a empresa? Lucratividade. Toda empresa só contrata um consultor porque de certa forma, direto ou indiretamente, ela quer aumentar a rentabilidade da empresa, ela quer aumentar o índice, sendo por via da melhoria dos colaboradores, da produtividade, daquilo que você é expert fazendo, ok? Então é isso aí, gente. Escreva aí nos comentários, aí, coloque aí a sua pergunta que eu vou fazer a resposta da sua pergunta na área de consultoria de empresas. Tudo de bom para vocês, pessoal. Até!